Que o Senhor esteja com todos nós. No meio de nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Hoje, junto com nossas crianças, que Jesus traz para o nosso meio, as leituras nos perguntam o que realmente sustenta a nossa vida, como canta no Salmo. Porque Deus diz para nós hoje, Jesus, o que sustenta a vida das crianças. Porque a criança é uma referência, é um sinal que nos leva a Deus. Significa que ser criança sempre, nunca deixar que esse sentimento que nós temos enquanto crianças, essa certa beleza que sempre caminha conosco, a gente nunca pode perder. E Jesus disse que isso é que deve nos sustentar. A questão é que quem somos nós diante dos conflitos da vida? E aí as leituras colocam de um lado uma criança e de outros problemas da humanidade. A primeira leitura é uma leitura um pouco pesada, porque fala do livro da sabedoria, que foi um livro escrito no período em que o povo judeu estava sendo muito perseguido, e diz justamente o que algumas pessoas estavam fazendo em relação às pessoas mais frágeis. E a leitura diz: vamos perseguir, vamos humilhar. Se ele diz que crê em Deus, vamos provar se ele crê mesmo. Vamos expô-lo. E aí é uma leitura que diz o que a gente às vezes não quer nem dizer para as nossas crianças. O que as nossas crianças não sabem fazer. Que é a maldade que às vezes a gente assume na vida. Que às vezes a gente acha que tem o direito de fazer. E a leitura diz justamente de uma pessoa que a leitura diz que é um justo, mas que vai sofrer tudo isso. E aí a gente pergunta para nós, por que a gente sofre tudo isso? Por que a gente às vezes é humilhado,
é humilhada? Por que tem pessoas que às vezes nos humilham? Mas a gente deve perguntar também, por que às vezes a gente quer humilhar as pessoas? Por que às vezes a gente se acha superior às pessoas? E a leitura diz desse conflito que não é o que Deus quer. Que é o que Deus não quer e por isso é o que as nossas crianças não precisavam vivenciar. E a segunda leitura, a carta que nós ouvimos, aprofunda um pouco e diz que por que há tantas brigas, há tantos conflitos, há tantas guerras. E aí a leitura aponta para uma das possíveis causas em que as comunidades percebiam naquela época. E eles dizem, será que isso não é fruto das paixões desordenadas dentro de mim? Será que o conflito que eu causo fora não é porque eu não encontrei comigo mesmo e com Deus dentro de mim? Rubem Alves dizia que a quantidade de demônios que a gente vê fora de nós é a mesma quantidade de demônios que tem dentro de nós. Então, como que a gente quer, o que a gente espera desse mundo e o que a gente está construindo para essas crianças? No final da leitura, a leitura diz, diante de tudo isso, o injusto, ou o malvado, ou a malvada, pode fazer tudo o que quiser, mas não vai conseguir. Porque a leitura pensa não numa perspectiva momentânea, mas pensa numa perspectiva de reino de Deus. A leitura diz que para além da maldade do mundo, é Deus que conduz a história. Significa que, se o sofrimento está pesado, Deus não abandona. Se a vida está difícil, Deus não abandona. Mas se a gente está fazendo maldade, graças a Deus, ela não é o fim da história. Não é essa maldade que vai nos levar para o fim, mas é justamente o amor de Deus. E aí o Evangelho vem justamente fortalecer isso, porque Jesus, ele estava vivendo um momento muito difícil, e ele, junto com o discípulo, no momento de intimidade com os discípulos, ele diz, olha, pelo que está acontecendo comigo, por conta dos conflitos, e aí a gente lembra da primeira leitura, né? As divisões, a perseguição ao justo. E Jesus diz, eu fiz opção por um tipo de pessoa que a sociedade, os romanos e muitos judeus não gostaram. Jesus se aproximou de um monte de gente que a sociedade não gostou. E Jesus disse para os discípulos, olha, por conta disso eu não vou viver muito tempo. Ele falou no gesto de amizade, de solidariedade. Eu não vou viver muito tempo. Só que ele percebeu que o discípulo não estava muito preocupado com isso. Quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus, mas o que vocês estavam falando no caminho? E aí Jesus percebe que o discípulo não estava preocupado tanto com aquelas pessoas que Jesus estava vivendo junto. Que foi justamente o fato de chegar próximo dos pecadores, chegar próximo das pessoas ditas de má fama, chegar próximo dos presos, chegar próximo dos leprosos, dos doentes, e de muita gente considerada ruim, e querer ajudar essas pessoas, que ele estava sofrendo as consequências. Mas o discípulo não estava conseguindo compreender
a verdadeira opção de Deus. Eles não tinham feito ainda uma entrada na dinâmica da fé de Jesus. E aí, como Jesus estava atraindo muitas pessoas, os discípulos olharam e falaram assim: mas diante disso eu acho que eu posso ser alguém importante. Eu posso fazer alguma coisa mais importante do que você. E eles estavam discutindo entre eles quem era o mais importante. Quem poderia ser a pessoa que poderia ali depois ter algum privilégio, alguma coisa que ganhasse em função daquilo. E a gente percebe o quanto que às vezes nós não conseguimos olhar para além de nós. A gente tem uma palavra hoje muito comum e que a gente está vivenciando muito, que é a palavra que nos coloca só para nós, ou às vezes só para a família, que é diante do mundo. Nós temos alguma responsabilidade? Ou a gente tem que pensar somente em nós? E aí Jesus diz para o discípulo: olha, se você quer ser importante para Deus, não se preocupe com isso. Não tenha medo de ser o último. Só que ao mesmo tempo a leitura diz que os discípulos estavam com medo daquilo que Jesus falava. E aí a gente percebe que duas coisas não se juntam: é a fé e o medo. Se a gente tem muito medo, é difícil ter fé. Porque a fé é justamente essa força interior, que a gente nasce com ela, é viva nas crianças, porque elas acreditam. Essa força que nos faz vencer o medo. O risco é que hoje a gente está vivendo o tempo do medo. Porque parece que na nossa cabeça, ou a sociedade só coloca na nossa cabeça o medo, a violência. E parece que no mundo não existe outra coisa a não ser violência. E por conta dessa violência e desse medo, tem muitas pessoas que acham que nós vamos conseguir vencer a violência com mais violência ainda. Então, alguns dizem que é preciso eliminar um monte de gente. É preciso usar as armas para acabar com isso. E aí nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais complicados da nossa história, que é a opção nossa entre Jesus e entre Herodes. O que a gente quer? O que nos sustenta? O que define a nossa vida em relação a nós, as paixões que tem dentro de cada pessoa, mas também em relação ao nosso povo. E aqui a gente não pode pensar só na nossa igreja, não pode pensar só nessa porção. Temos que pensar junto com Jesus, principalmente nas pessoas que não iam na sinagoga no tempo de Jesus. As pessoas que às vezes não estão aqui dentro da igreja, mas às vezes estão na beira das estradas, às vezes estão nos seus territórios, às vezes são negros, são indígenas, são presos, são sem terra, são todo tipo de gente que hoje a gente ouve um discurso de violência muito forte, um discurso mesmo da força das armas, da força da violência contra pessoas. Significa contra crianças também. E aí, a gente tem que não só vir à missa e rezar, mas a gente tem que mostrar para o mundo em que Deus que nós cremos. Jesus pega uma criança e coloca no centro. E a criança, ela é frágil.
ela depende da gente. E para o povo judeu, uma criança não tinha muita importância. Tanto é que a classe mais preocupada, ou que dava mais preocupação para os profetas, ou para o povo do Primeiro Testamento também, era a viúva, os órfãos e os estrangeiros. A criança também está nesse meio. Porque era alguém totalmente dependente que os judeus, se não tivesse condições, ficava à mercê. E aí Jesus coloca uma criança e diz que é preciso acolher essa fragilidade. E que ela nos mostra Deus. Então a fragilidade das pessoas, a fragilidade, ela é uma condição para que a gente possa mostrar o amor de Deus. Como que a gente mostra o amor de Deus? O que que nós devemos fazer? E aí as crianças sabem. Se alguém tem fome, o que que a gente deve fazer? As crianças estão me ouvindo aí? Se alguém tem fome, a gente deve dar de comida. Se alguém tem sede, se alguém está preso, como diz as crianças, como diz Jesus, a gente tem que visitar. Se alguém está necessitado, a gente tem que ajudar. Mas, voltando, o perigo de hoje é que nós estamos cada vez mais dentro de nós, sem resolver os nossos problemas internos e tentando, de longe às vezes, encontrar soluções para um mundo que precisa de nós. Jesus diz para os discípulos: não tenha medo. E essas crianças que estão aqui, e as crianças que não estão aqui, estão esperando que a gente não possa ter medo. E que a gente não torne o mundo mais violento do que está. Vamos fazer um pequeno silêncio, junto com nossas crianças. Pensar um pouco nesse Deus, no que Deus está trazendo para a gente nessa celebração. E rezar junto com Jesus e junto com as pessoas sofridas do nosso mundo. Ao Senhor do céu, nós vamos cheios de confiança elevar a nossa oração. Creio em Deus